Começar do início, vou perguntar aqui para você como você se interessou pela ufologia, para a gente começar a dar uma entrada nesse assunto de por onde começar, né? Como é que começou seu interesse por esse assunto? Quando eu trago pessoas da ufologia aqui, eu sempre pergunto isso, porque é interessante conhecer essa jornada de cada pessoa aí, né? Cara, basicamente como todo mundo, acho, né? O interesse da ufologia veio porque eu tive um contato desse quando eu era criança. Claro que o meu pai e os amigos já conversavam a respeito das coisas misteriosas lá na minha casa. Eu nasci numa cidade chamada General Câmara, uma cidadezinha pequena aqui no Rio Grande do Sul, onde nas noites de verão se reunia o pessoal nas varandas, né? Das casas e o céu era muito lindo. Então meu pai costumava contar muitas histórias, ele comentava com os amigos e tal, e tinha uma série chamada Projeto UFO, que passava no final de semana, e que eu achava um barato. Projeto UFO, muito boa, que conta algumas coisas relacionadas ao Projeto Livro Azul, né, que foi lançado pela USAF tempos atrás. Então geraram essa série. E aquilo nos chamava muito a atenção. E nós assistíamos a série, olha só, na varanda da casa, céu aberto à noite, né? O meu pai botava a TV e ficava todo mundo vendo. E a gente via a série, depois eu ia olhar as estrelas, pegava binóculos e coisa, me interessei muito pela astronomia. E aí sim, depois quando a gente se mudou para a cidade de São Paulo, quando eu tinha 8 anos de idade, eu comecei a me interessar, porque eu acabei vendo um negócio desses aí, que foi impressionante, um objeto que era enorme, enfim, de proporções gigantescas, no meio do bairro de Pinheiro, em São Paulo. Aquilo foi um susto. Em São Paulo. Em São Paulo, em Pinheiros, em alguns lugares, tem a rua principal e tem uma entradinha, que é um condomínio, que a gente chamava de vila, não sei como é que chama, mas isso aí, a vilinha, onde tinha 3, 4 casas. Nós morávamos numa vila dessas assim. E na entrada, nesse corredor que dava acesso à nossa vilinha, havia um prédio do meu lado direito, as costas de um prédio, e do lado esquerdo, então, minha casa mais adiante e o resto ali dos prédios e tal. De repente eu vi um avião chegando, se aproximando, e levei um susto, porque eu achei, esse avião vai bater no prédio. Foi tudo muito rápido, foi questão de segundos. E travei, fiquei observando, e quando eu estou olhando para cima, aquele avião começou a girar. Eu disse, nossa senhora, uma cena terrível, num silêncio muito grande. Se fosse um avião mesmo, teria escutado turbinas, etc. E passou por cima desse prédio, que era tão grande que eu vi as pontas dele passando, né, por cima do prédio e tal, num silêncio. E eu me lembro de eu ter ficado paralisado, assim, não conseguia mexer as pernas e nem travou a voz, aquela coisa. Tinha 9 anos. E aí, quando eu consegui falar, gritei, chamar a mãe, o pai, para ver aquilo. Eles vieram, minha mãe veio na janela, o que houve? Poxa, eu estava sendo assaltado, né, bicho? Imagina, São Paulo. E entrei correndo, dizendo que eu tinha visto um disco voador. E o palco meu, rapaz, a coisa foi feia. Fiquei de castigo, aquela coisa toda. Mas nos dias seguintes, no jornal Shopping News do bairro, saiu que muitas pessoas teriam visto um objeto voador enorme pelo céu de São Paulo, que alguns caras disseram na época que se tratava de balão desses juninos. Até concordei, até por questões de luz e tudo, mas o tamanho é que me espantou muito. Eu nunca tinha visto um balão daquele tamanho, praticamente maior que um prédio, assim, de largura, na largura dele. Então o caso ficou assim, para mim não apanhar mais. Eu resolvi estudar sobre UFOs, né? Aí meu pai, que é um cara muito legal, nesse ponto ele me deu o primeiro livro, então leia aí, cara, né? Que é o UFO, o nome do livro era UFO, Fenômeno UFO, do Círculo do Livro, e era do Johannes von Butler, o nome do cara. E ali tinha o básico sobre ufologia, o que faz o cara para estudar ufologia. E daí para frente não parei mais, estou aí até hoje. Caramba, cara, que impressionante. E depois que saiu essa notícia no jornalzinho aí, como é que foi? Tipo,
Ó, aqui sai. O que Tá eles aqui, falaram? meu próprio pai trouxe, né? Conversamos em casa, será que essa não é? Mas todo mundo dizia que era um balão, né? E realmente São Paulo tinha muito mais desse negócio de balão do que tem hoje em dia, né? Porque foi proibido, etc. Mas naquela Sim. época foi em 1980. E aí então tinha muito dessas coisas. Eu achei grande demais. Se um balão daqueles batesse num prédio hoje, daquele tamanho, ele ia ser um incêndio danado. Então ficou a dúvida e, para mim, tirar essa dúvida, eu resolvi estudar. Afinal de contas, o que é essas coisas aí, né?